E nossa segunda temporada, gente, está fantástica. Hoje teremos um papo esclarecedor sobre hormônio, alimentação e exercício físico. O que esses 3 pilares impactam na vida da mulher no climatério e na menopausa. Eu, Jocelane, a host, e Dr. Valfran, o co-host. Dr. Valfran, sou ginecologista especializado em medicina integrativa. Nós recebemos aqui 2 convidados maravilhosos para conversarmos um pouquinho sobre o assunto. Quem são esses convidados? Tiago Sá, educador físico. Rafaela Zucoloto, nossa nutricionista. Nós trouxemos esses 2 profissionais fantásticos para conversar com vocês sobre esses 3 pilares. E aí, Tiago, seja bem-vindo. É um prazer novamente estar aqui. Que bom. Jô, Dr. Valfran. Que bom. E vamos falar desses 3 pilares que são importantíssimos. Acho que um não anda sem o outro. Na verdade, concordo com você, tá tudo ligado. Hormônios desregulados causam problemas de treinamento e automaticamente na alimentação. A alimentação ruim causa desregulação de hormônio. Sim. E faz com que o treinamento seja muito menos intenso, mais fracassado. Então, assim, tem que andar em equilíbrio os 3. E quando um desequilibra, derruba esse time todinho. É igual aqueles palitinhos, né? Coloca os palitinhos e vai colocando os palitinhos. Colocou um palitinho falso, pá, vai cair. Eu acho que se tem um trio perfeito, é esse trio. Acho que é o trio mais encaixado. A gente fala muito de nutrição e exercício físico, né? Ficou muito normal isso. Mas a parte hormonal, se não tiver junto, e por muito tempo ela ficou meio escondida, né? Eu vejo que tem muito preconceito, às vezes, em fazer reposição hormonal. Sim. Não, e ela ficou escondida no sentido que a gente tentava encontrar vários motivos para um déficit de treino ou para não ter emagrecido. E aí, hoje em dia, a gente tem conhecimento de que a parte hormonal influencia muito. A pessoa pode estar fazendo a dieta perfeita, o treino perfeito, e ela não consegue emagrecer. Sim. Então, esse terceiro foi o último que foi achado agora para entender todo esse processo. Sim, isso mesmo. Mas eu creio também muito no que a Rafa falou. Existia, que não existe mais não, tá? Agora as pessoas estão muito antenadas, não estão, Valfran, em relação à reposição hormonal? O advento da internet ficou muito bom. Muitas pessoas têm orientação errada, né? Mas aquele quadro, né, de conhecimento que vinha só através dos congressos, né, que vinha através da mídia aberta e que era muito deturbado, né, isso tem caído por terra, né? Sim, eu lembro que eu ouvi falar muito assim, não faz reposição hormonal não, você vai ter câncer. Hoje em dia não é isso. Sim. Eu acho que porque, desculpa. Pode falar. O primeiro contato de todo mundo com isso foi meio que na academia. Sim. Foi esse mundo de anabolizante. Então, todo mundo, quando lembrava de reposição hormonal e academia, lembrava a pessoa ia usar bomba. Sim. Entendeu? E aí, meio que deturpou um pouquinho essa imagem. Aí, mas a gente já até conversou sobre isso, né, Tiago? Que antigamente as pessoas... Hoje tem gente assim. Mas eu falo assim, que antigamente as pessoas que frequentavam a academia ou eram à toa ou queriam ficar bombado. Sim, né? só via que era estético, e né? usavam E não via saúde. E usavam indiscriminadamente. E aí a gente teve problemas de casos de morte que ficou meio que exposto na mídia de forma ruim. Quer dizer, o uso foi errado. O problema é que se generalizou para uma coisa ruim. E quando você vem falar de forma mais saudável, fica difícil. Por exemplo, esse dia tinha um caso, eu lembro de um paciente, não sei se era, não, acho que não era o Dr. Valfran, mas era um antigo, que ele falou, meu médico passou uma reposição hormonal, acima dos 40 anos, eu vou usar de 30 em 30 dias, X coisa. Uhum. Mas não é bomba, não. Já fica com medo, fica com medo até de falar. O nome, eu falei assim, cara, é a mesma coisa. Sim. É a mesma coisa que os caras usam. A questão é que aqui você está usando de forma adequada, prescrição de um médico, de forma com controle. Certa. Sim. Uma medida aí você entendeu, ele tomou aquele susto. Aí quase que ele deu para trás. Ele falou, estou usando bomba. Então eu falei, não, opa, o hormônio é o mesmo. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É a dose. É a dose fisiológica, né, Valfran? Que você bate. Valfran bate demais nessa tecla, tá? A dose hormonal é a mínima possível. É só para corrigir aquele déficit. É a mínima dose. A dose começa baixinha, que se for necessário ter um aumento, ok. Agora, não começar com uma dose alta para descer, não é assim, Valfran? E a gente sempre está controlando, sempre fazendo exame, verificando como que tá os níveis, se precisa de ajustar, tem que trocar a medicação. Às vezes uma medicação ela não está funcionando. Precisa de usar algum outro tipo de medicação semelhante,
com algum detalhe diferente. Então isso precisa ser acompanhado. Isso não dá para ser feito de cabeça. Nas tá? coxas. Tem que Isso aí. ser acompanhado, fazendo a coisa direitinho, não dá problema. O problema está quando se não se acompanha direito aquela reposição. Rafaela, alimentação. tudo. Me fala, alimentação e exercício físico. Tem que andar juntinho, né? Se você visa uma estética, uma melhora da qualidade de vida, cara, tudo bem, você pode começar com um primeiro, que é o que você dá conta. Mas depois você vai ter que encaixar o outro, porque Sim. não tem resultado melhor que você juntar nutrição e atividade física. Sim. Muita gente fala, mas fazer só dieta resolve? Eu falo assim, resolve uma parte. Resolve assim, você começa a emagrecer. Mas se você quer perder só gordura e preservar e construir massa magra, eu preciso que você pegue peso, que você faça força. E que Sim. você se movimente. Porque senão não vai dar. Eu vou dar o estímulo metabólico, né? Da sua bioquímica. Mas se eu não tiver o estímulo físico, não vai. É aonde entra a musculação. Na Não é verdade, isso? a alimentação, para mim, é o seguinte. Se você quer emagrecer, a alimentação resolve boa parte do seu problema. Agora, ninguém quer só emagrecer, todo mundo quer ganhar massa muscular. Exatamente. Então, se você não der um estímulo de força, você vai ter só um É lado. o que a gente mais recebe lá na clínica. Como que chega pra você e vai falar, doutor, minha libido tá ruim, tá? Não tenho feito muito exercício físico, mas eu quero ganhar massa magra. Sim. Como se fosse assim, ó, pá, o estalo. E dependendo, tem até paciente que fala assim, também não tô comendo bem. Quero um milagre. Sim, não estou fazendo exercício como eu deveria, não me alimento lá também como deveria, mas quero ganhar massa, quero melhorar minha libido, quero ter disposição. E aí? Olha, mas tem também aquelas, né, que chegam, fazem acompanhamento nutricional, fazem atividade física, precisam, às vezes, perder um pouquinho de peso. Essa é a melhor paciente pra gente cuidar. Nossa, é Porque ela já maravilhoso está fazendo. Ela tem o que consciência. Ela está fazendo a parte dela. Eu só vou dar uma ajudazinha para ela poder chegar no objetivo Você dela. só vai poder usar os seus conhecimentos ali, realmente, Sim. pra, tipo, terminar de lapidar aquilo. Sim. E É isso tão aquela satisfatório. verdadeira. Não tem aquela esteira quando a gente tá no aeroporto, para aqueles aeroportos grandes, que você fica naquela esteira para você ir sendo levada por aquele espaço ali. É mais ou menos assim. A paciente, ela entra naquela esteira porque ela já tem o caminho dela já todo trilhado e ali ela só vai pegando as orientações. Mas ela tá Exatamente. indo, ela tá seguindo, né? Então essa é toda a diferença. Essa é a paciente que entendeu que ela tem que fazer a parte dela e que não existe milagre. Não. E isso é é um tão bom. conjunto. Não. É um conjunto. Tem dia que o Thiago me coloca pra fazer uns exercícios lá que fala assim, Jesus, eu podia ter nascido pronta. Nem tudo Nem tudo é agradável. perfeito, né? Não. Perfeito. Mas Não. bota uma musiquinha sertaneja que ela treina. Não, eu gosto. Eu só gosto de treinar com sertanejo. Se coloca aquele batidão, gente, parece que eu tô numa rave e eu fico louca. Eu quero ir embora. E legal vocês falarem disso, né? Porque, assim, às vezes a atividade física e alimentação é algo pesado para muitas pessoas. E aí você colocar algo que você gosta no meio, você Sim. começa a trazer prazer Sim. e leveza pro negócio e aí flui. Você já Sim. começa a gostar de estar fazendo Olha, aquilo. nossa atividade física não é brincadeira não, né, Thiago? A turma que vai no nosso horário já falou que a nossa vibe é top. Por quê? A gente tá ouvindo a música que a gente gosta, tá? Dali a gente acaba sendo um implicando com o outro, porque tá lembrando lá das antigas, aquela coisa toda. O tempo passa e a gente não sente. Claro, e fazendo exercício. Não tem brincadeira não, a gente fazendo exercício. Mas é justamente buscar algo que você goste e fazer com prazer. Mas aí entra um ponto que talvez nem seja o assunto de hoje, mas ir para academia hoje não é só estético. Só o fato de você ouvir uma música e distrair, a sua saúde emocional muda muito. Sim. Então, assim, ter aquela vibe de manhã cedo, de ouvir uma música, ver gente boa, faz toda a diferença que talvez a parte estética fique até em segundo plano. Sim. E isso hoje em dia, estava se falando, hoje se fala muito sobre esgotamento, é um dos pontos que ajuda muito a diminuir isso aí. Sim, Entendeu? porque nem sempre a pessoa também, ela tá ali o tempo todo pra só... Puxa, senta Não. aqui, faz isso aqui, faz isso. Fica muito robótico. Nem é a ideia hoje né? em dia de academia. Acho que a academia cresceu muito
a adesão aos exercícios físicos cresça, justamente porque as pessoas entenderam a importância dela na saúde mental. Tipo, Pela como isso socialização muda, também. como isso muda o seu dia a dia, como isso melhora, entendeu? Sim. Junte isso a um corpo melhor, a uma alimentação, enfim, é tudo que vem em combo. Porque as entendeu? coisas vão acontecendo. Ela é devagar, Isso. mas vai E acontecendo. eu falo, é difícil você dar o primeiro passo, mas depois que você dá o primeiro passo, vai. Porque você sente que aquilo realmente te faz bem e você não quer largar mais. Sim, sim. E é Thiago, fundamental, né? É fundamental ali no consultório, uma pessoa que já vem com a regrado, né? Com a academia direitinho, com a alimentação direitinho, em certas patologias, tipo infertilidade, sim. a síndrome metabólica, né? Com resistência insulínica. Então, isso aí, no consultório, é fundamental que tenha esse equilíbrio. Exatamente. Mas a gente, TPM, a endometriose. a gente é precisa muito. da devolutiva da paciente, porque senão a gente não sabe por onde que a gente vai andar. Eu tenho uma paciente que eu tenho que falar muito bem dela, porque eu falei assim, você é minha paciente perfeita! Ela chegou, eu anotei todas as dúvidas que eu tenho tudo aqui no meu diário e não sei o que, eu quero mudar isso e isso. Cara, gente, o resultado dela tá sendo maravilhoso, perfeito. Ela te deu um norte muito bom. Exatamente, porque Sim. eu preciso disso do paciente também, eu acredito que vocês também precisam. Mas é que tem gente que vem meio desnorteada, a pessoa não sabe nem para onde tá indo. Não sabe Ela o que sabe, quer. ela sabe o que ela quer, mas ela não sabe nem como chegar nisso. Então, assim, tem gente que você precisa ensinar tudo. Tem gente que vem igual o Dr. Valfran. A pessoa vem já com o treino em dia, alimentação em dia, e algo não está dando certo, ele já sabe onde está o problema. Exatamente. Dá para ser mais assertivo. Agora, Sim. quando ela vem toda desregulada, aí é um trabalhinho E eu maior. falo que não só isso, ela vai aceitar melhor o que você tem a dizer. Porque às vezes a pessoa que chega pra você sem um norte, sem saber de nada, você vai falar, propor pra ela aquele plano de tratamento e ela vai ficar duvidando de você. Mas você tem certeza que é isso? Porque eu não sei o que. Porque ela tá perdida e Sim. não acredita. Sim, mas essa influência, Thiago, nos exercícios, tá? Elas hoje, tudo bem, a própria mídia, você colocou aí, que influencia muito, mas a gente também tem que buscar essa influência dentro da gente. A gente tem que realmente se dispor aí a fazer. Não, Né? tem aquela situação, né? A pessoa primeiro tem que ter a disciplina, entendeu? Criar uma rotina para depois vir porque todo mundo busca de primeira aquela motivação para malhar. Só que, na verdade, a motivação ela vem depois de 2 pontos, que é a disciplina, que gera uma rotina, e aí vem a motivação. Enquanto você não tiver uma disciplina, criar uma rotina de ir para academia, a motivação não vai vir. Não vai vir. Entendeu? Assim, você chegar em casa e esperar uma motivação de ir para academia, cara, não tem isso. Ir para assim, a academia é hora quase que um dá. trabalho. Tipo assim, é uma rotina, às vezes, até um pouco... Até não, muitas vezes metódica. Então, Eu lembro todos os dias assim, quando vem aquela vontadezinha de pegar e falar De assim, não não ir. vou hoje. Né? Eu falo assim, você vai comer hoje? Vai. Você vai fazer xixi hoje? Você vai. Você vai beber água? Você vai. começa a fazer uma lista de todas as responsabilidades que você tem e ir para academia mais Aí uma. eu falei assim, não, você vai pra academia, você acordou. Então, esse trabalho, eu acho que é um trabalho mental, mas a gente tem que fazer. A gente tem que se olhar e peitar a gente mesmo, E né? você indo vira exemplo para outra pessoa que Sim. não queria ir. E aí você motiva a pessoa. Pera aí, realidade, fulana sabe o que foi? acontece? Nosso cérebro trabalha para fazer acumular energia. Então ele vai te dar 1000 motivos para você não levantar da cama e ir para academia. Ele nunca quer desperdiçar energia, né? Não Ele só quer, quer poupar. é sobrevivência. O nosso Isso corpo aí só é quer poupar. sobrevivência. Mas o cérebro Por isso que o fica... acúmulo de gordura é tão, Então, normal. acentuado. Ele olha que ele fala assim, peraí, não sei quando eu vou comer de novo, então eu vou guardar aqui. Vou guardar aqui. Exatamente. Principalmente se sua restrição é tão severa. Sim. Que aí é aquela pessoa que fala assim, mas eu não como e engordo. Assim, claro, Aham. seu corpo acha que você não vai dar nada pra ele vai guardar tudo que você der. Olha Ele que... trabalha em forma de sobrevivência. Exatamente. O problema é que a gente não tá passando fome, né? Sistema Sim. nervoso simpático ativado a todo momento. Não, e é fantástico essa informação, porque as pessoas ficam achando que assim, eu como, mas eu demoro para comer, mas eu como pouca coisa, mas está fazendo essa restrição. Ela demora a comer, quando come, pode comer pouco, mas o que tem ali ele já estoca. Eu vou comer pouco porque ela vai comer pouco agora, então eu vou estocar isso aqui. Sim, e tem outro ponto também, come pouco, mas sua alimentação tá estratégica? Você tá alinhado com o seu treino? Porque assim, não adianta nada eu passar uma alimentação mais restrita, sendo que ela tá fazendo um treino super pesado,
não vai dar resultado. Isso precisa estar alinhado realmente. Eu sempre achei, eu acho que a Rafa trabalha assim, eu sempre achei que a dieta pode ser personalizada em relação a treinos. Com certeza. Por exemplo, é claro que um treino de superiores vai gastar muito menos caloria que um treino de pernas. E o que a gente vê muitas vezes é uma dieta meio que Ctrl+C, Ctrl+V, Engessada, né? engessada, E que igual no- para todo mundo. Só que eu acho que às vezes é um pouco de falta de conhecimento até do nutricionista em si. Sim. De entender que um treino de perna, às vezes, aliás, às vezes não, eu tenho certeza que ele é o dobro de gasto Muito calórico. mais. Então você poderia ingerir muito mais carboidrato Para poder de pré-treino treinar de nesse energia. dia. Exatamente. Isso aí, E entendeu? geralmente, tipo assim, dá pra eu fazer igual. Geralmente treina perna e braço alternado, né? E aí no dia de perna eu posso, tipo, colocar, às vezes, um docinho depois do almoço a mais, que a pessoa gosta. E no outro dia não, eu falo assim, nesse dia você não come não, que você vai gastar menos energia. Eu tenho um pouco desse cuidado. E também gosto de fazer o quê? Igual a gente até tava conversando, né, na academia, que, treino pra quem tá ciclo menstrual. Assim, cara, se ela tá mais cansada, mais sobrecarregada Aham. naquela fase ali, uma demanda maior de comida, eu não vou Mais mudar. desmotivada que fica, né? Eu não vou mudar a dieta inteira dela. Eu vou colocar uma refeição extra se ela quiser comer. E geralmente com paladar mais doce. Porque é a vontade que a gente tem quando a gente fica menstruada, né? Período. Sim. Mas o que eu faço com muitos alunos é isso. Não existe um treino para ciclo menstrual. Existem adaptações. O que acontece é que você chega para um aluno e entende que ele está naquele momento pior, naquele momento de mais dor, no caso da mulher, você adapta, diminui a carga aqui, coloca um exercício que ela mais gosta, tira um outro que ela se sente desconfortável, Sim. diminui o tempo de treino na academia, diminui Sim. a intensidade. Então essas adaptações fazem com que o treino fique mais confortável e menos cansativo, já que naquele momento ela vai estar geralmente em baixa de força. Sim. A maioria das mulheres, no caso. né? Não, sim. Porque eu tenho alunos que Não muda Não nada. modifica. não, mudam sim. Não é todo Ficam mundo. bravas e nervosas. Mas fisicamente é a mesma coisa. Se bobear, pega até mais peso, já vi. Eu, Tô graças mentindo? à menopausa, não tenho mais esse tipo de ciclo. E me sinto libertada, porque essas épocas aí pra mim eram um inferno, tá? E hoje eu falo que eu sou liberta, não só nessa área, mas em várias outras, que eu falo que tem muita gente que reclama da menopausa, tá? Eu, sinceramente, Tá até o gostando. momento, eu tô surfando com a menopausa. Mas, claro, é aquilo que a Valfran sempre pontua, que às vezes vai as pessoas na clínica e falam, eu quero tomar o que a Jo toma, eu quero fazer o que a Jo faz. Mas você não é a Jo? Tem que ser personalizado. Só Hoje- que, independente disso, a Jo começou muito cedo. A Jo começou, eu estava com 44 anos quando o Valfran começou a ajustar alguns hormônios, suplementar, fazer algumas suplementações, porque aí já não é a questão de hormônio, estradiol, progesterona, nada disso, testosterona. Já, nessa fase era uma fase de suplementação, né, Valfran? Eram suplementos que eu precisava, que eu já estava perdendo naturalmente e repondo. Então, eu comecei muito cedo. Então, dizer para você assim, você teve todos os sintomas? Não tive. Eu tive urticária. Olha. Foi quando descobriu que eu estava com baixa de Porque estradiol. você se preveniu, né? Isso. Pra já entrar nesse momento Para mais entrar, preparada. porque ele já começou. Ele começou lá atrás, já modificando, com exames, fazendo os exames. Isso aqui a gente acha que pode adicionar à noite. A gente pode adicionar esse GABA aqui para você dormir melhor, tá? E foi. Depois veio melatonina. Então, foi tudo isso. Então, quer dizer, eu vim lá de trás, não é de hoje que a coisa está acontecendo, tá? Então, é muito fácil. Eu quero tomar o que ela toma. Vai tomar o que eu tomo e muitas vezes não vai fazer efeito nenhum. Você não deixou chegar no estado crônico, Não, né? Tava não. começando ali. Eu você cuidei já do tratou. meu carro quando ele começou a querer enguiçar. Mas Exatamente. isso é um Né? ponto que entra muito na questão do exercício físico. As pessoas entram na academia hoje, elas querem resultado de um dia para o outro. Sim. Elas querem perder peso de uma hora para outra, elas querem ter um corpo mais bonito de uma hora para outra, elas não entendem que é um processo. E às vezes o grande problema hoje são muitos projetos de 30, 20, 60 dias, Que muitas que nutricionistas muitas vezes eu não criaram. concordo, justamente porque Cara, isso eu cria falo um uma ano, pressa errada nas É. pessoas. Sim. Elas querem perder peso em 60 dias, muitas vezes elas perdem devido a uma restrição calórica absurda e um Sim. treino exaustivo, e depois voltam para o zero. Então, assim, elas têm que Fica no entender que a platô, academia é um processo lento. Você vai levar, às vezes, um ano para ter um resultado
pequeno. Sim. Só que ninguém quer ter, todo mundo quer ter resultado rápido e às vezes esses projetos, eles atrapalham porque eles criam a ideia de que tudo é muito rápido e fácil demais, e não é. Não é, e essa semana eu Nem pra descobri... dieta. Tô falando a parte física. Você mas- descobriu qual é o músculo lá da perna lá? Que eu descobri uma linha essa semana? Uma linha lá perto da panturrilha? Gente, você me pegou. Aí, eu também do programa. Gente, sem brincadeira. Essa semana, na hora que eu fui fazer um Vou exercício... apresentar o novo Frank. É, Tá todo mundo Eu? ruim de Foi, anatomia, estudou já até mais tem anatomia muito pra eu gente. vou trazer o brinquedinho da anatomia aqui, um corpinho da anatomia. Mas ela apontou um músculo que eu Não. acho que não existe nas outras mulheres, é só na Jo, eu acho. Não, é só pode. Depois a gente compara. Não, depois a só gente compara. pode. Gente, na hora que eu abaixei, eu falei assim, Jesus, o que é isso? Aí eu mexi um pouquinho e sumiu. Aí eu falei, não, peraí, eu falando. tenho que voltar de novo. Mas eu vou descobrir, depois eu vou contar pra vocês. Mas eu falo que essa questão de músculos, tinha vários músculos que eu não sabia. Ele mesmo falou, você tá ficando forte. Ó, meu muque. Ó. Eu não tinha isso, gente. Eu só passei a ter depois que eu comecei a fazer que você- exercício. essas percepções são quando você passa assim, em frente ao espelho em casa, você fala, não. Que É, É, mais aquela isso. olhada em. Gostei. Aquela olhada sem querer, né? É aquela olhadinha que Aí você fala vê um assim, tracinho gostei, aqui. né? Não, aí quando o ombro começa a desenvolver mais, eu achava Mas que eu tava é isso, engordando. Mas isso não, é a um motivação. músculo que eu Sim. queria. Isso te dá motivação. Só que Sim. antes disso, você teve que ir pra academia, naquela rotina, no mesmo horário, pra Sim. chegar nesse ponto. Por Sim. muito tempo. As pessoas Muito querem tempo. ter isso aí sem ter o resto. pô. Não, praticamente, Thiago, vai 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses pra mim começar a descobrir essa linha na perna, que eu vou panturrilha, descobrir qual que é o músculo. O seu muque. É, o meu muque. A Laisa virou pra mim ontem e falou assim, nossa, mas você tá começando a ter uma saboneteira. Eu falei, nem sabia que tinha saboneteira aqui, mas também tô começando com essas coisas. Então, olha quanto é importante essa junção. Eu não conquistei isso à toa. Minha parte hormonal, minha parte alimentar e minha parte física. Exatamente. Tá? Tudo conjunto. É um conjunto. A vida é um conjunto. Não adianta você chegar lá pro Thiago e falar assim, aqui, Thiago, quero emagrecer 10 quilos, prepara um treino pra mim. O que você vai fazer? O que eu vejo. Vai até a lá Rafa- na nutricionista. Até a Rafa vai falar, tem gente. Sim. O problema é que tem gente que vende essas coisas de 10 quilos. Sim. E aí, às vezes, aí encontra alguém, uma nutricionista, que faz uma restrição calórica absurda na pessoa. A pessoa, geralmente, ela perde até 10 quilos, que não é um 10 de qualidade. Massa magra. Fica naquela depressão e depois que come, pelo amor Nossa, de Deus, se come culpa pior. eternamente. Não volta pra academia, porque acha que chegou Aham, e chegou no abandona. limite, chegou no objetivo. E abandona, não cria um hábito de entender que aquilo ali é pra vida toda. Aí vai ter Não o é sobre reganho, projeto, é sobre vida toda, entendeu? Sim. Eu sim. acho que as pessoas estão olhando pra esse, projeto de 60 dias de emagrecimento, como, só vou fazer isso, acabou. Não, gente, isso, às vezes, quem faz, os nutricionistas que fazem, ao meu ponto de vista, deveria ser para dar a motivação inicial para você entrar de cabeça numa vida fitness e não largar nunca mais. Isso. Mas não há esse E não é isso que eles falam. Vende-se só o projeto sem É. o pós. Tipo assim, e depois? Não existe. Depois a pessoa Depois fica meio vem perdida. o reganho. E o reganho, ele vem Ele é de muito massa sofrido, gorda, hein? não é de massa magra. Sim. Então Sim. a pessoa às vezes perde 10 quilos de massa Exatamente. magra e massa gorda. E depois, quando ganha de novo, é 10 quilos de massa gorda. E eu falo que, assim, era sofrido enquanto você tava gordo, mas depois você emagreceu e você engordou de novo, Sim. ficou 10 vezes pior. Você Fica. pode ver quando a gente começou a treinar, em um momento a gente falou em vamos perder 10 quilos em 50 dias. Não. Vamos começar a não. treinar para poder mudar o corpo, mudar tudo. Quando Acabou, eu não tem esse comecei, papo, entendeu? quando eu comecei, eu sabia que eu precisava tomar uma atitude. Valfra cansava de me falar, para de ir para academia e sair da academia. Aí eu ia na academia dele. Só que você tem que se encontrar também, tá? E, na verdade, eu já namorava o Thiago já há um tempão, assim. Eu via suas coisas, falei assim, eu gosto desse menino. Você tem que ter empatia. Sim. Sim. Tudo na vida é empatia, tá, gente? Quem não gostou foi as mulheres que estavam sentadas assim. Também. Mas eu falo assim, tudo é empatia. Você vai, você gosta, você se influencia e você começa a fazer a sua parte e você vai vendo a coisa acontecer. Então, assim, aí veio a questão do exercício, o Valfra pegava no meu pé, eu falei assim, não, agora eu encontrei o personal e ele vai poder me atender às 5 da manhã. O meu problema também era horário, tá? Eu tinha que estar muito cedo, porque depois que eu entrava no trabalho, eu não tinha como mais, não tinha como sair, e chegava às 7, 8 horas da noite, eu não ia pra academia treinar, não tinha nem cabeça. Então, você topou as duas coisas, né? Me aceitou dentro do horário. Eu já atendia próximo E abriu uma brecha, né? Ok, legal. Aí eu falei, agora é a comida.
né? Aí eu falei, não, Rafa, vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer. Aí foi onde ela, você come até legal, mas você come tudo errado. Não, e aí, E eu achava que como comia é que faz carne, dieta? lembra? Uma falta de proteína absurda, galera. Nossa Não, senhora! Eu não comia carne. Mas você sabe o que eu vejo? Muitas pessoas igual você. Ai, mas não come carne. Às vezes, acha que tá comendo muito, mas por quê? O corpo não tá preparado para digerir aquilo. Porque Sim. o seu estômago tem uma hipocloridria, né? Que é uma deficiência de produção de ácido clorídrico, que geralmente é causada por um estresse Por psicológico que ativa vias metabólicas dentro do seu corpo que fala pro seu estômago não produzir. Aí é onde a pessoa tem uma desbiose, uma Olha gastrite, era um isso que eu refluxo. tinha. Era isso que eu Sensacional. tinha. Era isso que eu tinha. E aí eu lembro que eu virei pro Valfra e falei assim, aqui você tem aquele negócio de Mercado Livre no seu celular, né? Porque eu não tinha essas coisas, agora eu tenho. Pior que ele me ensinou e se ferrou. Que agora vira e mexe, eu tô lá no Mercado Livre. Aí Na ele Shopee, falou assim, não, Mercado Livre. Aí ele virou pra mim e falou assim, mas por que você quer? Eu falei assim, eu preciso de uma balança. A Rafaela pediu pra mim comprar uma balança pra pesar a comida. Aí ele olhou pra minha cara, deu uma risada. Ele falou, agora eu vi. Aí comprou a balancinha. E pra usar a balancinha, amor? Nossa, eu fui na casa dela, falei assim, Jô, assim, ó, você Foi. bota o prato, tá... Foi, apanhei. Mas hoje tá no Já olho. aprendeu. Tá no olho. Aprendi. Não, e aí, diante disso, fazer dieta é um processo. Sim. Não adianta você fazer uma consulta. Cara, eu tenho Não. que te ensinar Acha que vai lá, como é né? que faz. Vai fazer uma aula também, vai assim, resolver. Eu já usei muita balança em épocas até de fazer competição, esses negócios, mas você não precisa ficar refém da balança. Mas Não, quando você não. usa a balança durante um tempo, você vê a prova. diferença Isso que faz. do que você não come, ou às vezes do que come a mais. Depois dali, o seu olho fica mais clínico, Sim. então você erra Exatamente. menos na hora de comer. É isso que eu falo. Entendeu? E Não aí é você vai pra vida normal, vai pra colher, mas entendeu. Sim. Entendeu? Pra só Lembra, criar lembra uma- na hora da carne? Como que você... Ele ficava olhando eu colocar A carne gente no vai prato. a gente vai comer uns 40 gramas de Não, eu não de- Ela chegava. comia- 70 gramas de carne. 70 Era gramas? 70. É uma mordida lá na churrascaria, assim, É. ó. Era 70. Aí eu colocava... E não chegava os 150 que você colocava pra mim, não. Não, ela ficava louca. Eu ficava irritada. Você pensa numa mulher nervosa. Eu falei, é impossível isso aqui. Isso tá errado. Não, aí Né? você tava pra comer. Eu não aguento mais comer tanta Que carne é coisa. essa que você botava? É tão ruim? Não, carne vermelha. No churrasco você não come carne assim, não é eu não possível. comia. Porque Pergunta ela não Valfran, eu não conseguia comia. digerir. Porque no churrasco vai fácil, a gente come 1 quilo Não, sem ver, né? Não comia. Lá em casa era algo assim. Ele me levar pra churrascaria era lucro pro churrasqueiro, não pra mim. Mas aí que tá. Aí você, durante esse tempo, eu lembro que você fazia um treino bom, dava uma intensidade boa, Sim. só que com certeza a falta de proteína atrapalhava até na síntese proteica e o ganho de Não. massa muscular. Exatamente. Você ficava só nessa troca, não acontecia E aí, as coisas. tem uma outra Tudo. condição que é a resistência à insulina, né? Eu que não tenho, melhorava isso eu- muito, isso não eu melhorava tenho. porque eu não comia proteína. Nossa, você lembra qual que era aquele exame que você pediu pra mim, que tava altíssimo, que você ficou muito assustado? Foi onde também eu Leptina. A dei leptina. leptina. É leptina. O que é leptina? Explica pro povo o que é leptina. A leptina está relacionada com o ganho de gordura, né? E é aquele hormônio que faz com que você tenha mais vontade de comer carboidrato. Exatamente. Por isso minha leptina era 45. Principalmente os refinados. Né? 45. Exato. E o normal da leptina é quanto? É abaixo de 10. Olha, abaixo de 10 a minha era 45. Aí você acha que é só uma falta de disciplina? Sim. E olha como é que Aí, essa aí eu pessoa- olhava Um os desejozinho. Não! Ah. E os outros exames todos normais. Ele pediu meus exames todos normais. Baixa hormonal, vitamina, blá, blá, blá. Aí um belo de um dia ele falou assim, eu vou pedir sua leptina. Na hora que ele olhou, ele falou assim, Deus me livre, olha como que tá a sua leptina. E aqui tá o problema, entendeu? E ali me deu... E a leptina é risco de câncer, não é, Valfran? Não tem algumas coisas que você já tinha... Você tinha me falado? Não tem a ver. Não é não. câncer, não? Não. Eu sei que na época ele falou assim, isso aqui precisa baixar, porque isso aqui daqui a Sim. pouco vai te trazer problema para outras coisas. Sim. Mas aí, eu posso fazer a pergunta? Pode? Pode. A falta de sono influencia nesse nível? Com certeza. Uma vez que quem dorme pouco tem vontade de comer mais doce, Tem. mais carboidrato? 100%. Tem. Sempre, tudo a ver. Entendeu? A restrição de sono influencia. Ela desregula tudo É também. porque a relação da insulina, enfim, os hormônios,
Se você não dorme bem, se você não produz melatonina, no dia seguinte você vai ter uma deficiência na produção de cortisol matinal. E aí isso está muito ligado à sua glicemia também. Sim. O que vai elevar muito a sua glicemia ao longo de todo o dia por uma deficiência na produção E de cada melatonina. hora quer ficar mais melada, né? Quer comer mais um docinho pra ficar mais melado. Não, isso é fato. Essa Você sensação. dormiu, todo mundo, acho que a gente passa por isso, eu que durmo pouco às vezes. Cara, no dia que você dorme pouco, você olha para Você pra um acorda doce, varado, você com vai dor na no padaria ver um pão estômago. doce. Só que hoje eu tenho percepção do que eu tô sentindo. Falei, Aham. cara, olha lá, o sono tá me fazendo querer comer mais. Aí você até se controla. Tem dia que não, tem dia que você come. Tem dia que acaba Assim, você comendo entende como é que pouquinho. funciona o corpo, mas mesmo assim, às Você vezes você se cede. sabota. Todo mundo. Acontece. Entendeu? Não, Muita mas frequência. essa questão da parte hormonal com a TPM, com a alimentação, ela é altíssima, né? Você mesmo Com fala. certeza. Essa é igual o Rafa estava falando com relação à resistência insulínica. Resistência insulínica, ela é fundamental, que é ser bem controlada para que haja equilíbrio no corpo, né? E é interessante que lá em cima o triptofano vai para serotonina, né? Melatonina, até tudo uma cadeia, né? Exatamente. Enzimas agindo em cima de cada hormônio e produzindo outro hormônio. Se um para de fazer outro trabalho, os outros se enrolam. É. Sim. E aí, se você não come bem e não dá a matéria-prima para produzir o Triptofano, hormônio, né? É. exatamente, não só ele, todos os outros. Sim. É igual saúde mitocondrial, que era uma coisa que a gente batia muito na tecla, você tratava muito e não ia, porque faltava outras coisas, né? Cara, vitamina C para reduzir radical livre, envelhecimento Sim. e várias outras Sim. que funcionam. Complexo B para produzir energia, para você ter uma cadeia transportadora de eletroefetiva e se sentir disposta. Sim. E como é frequente a falta de complexo B? Nossa, E a maior. todos, né? E todos. E todos você tinha, do... lembra? Tinha. E o legal é que lembra da sua falta de vontade de comer carne por causa de uma desconforto, né? Porque Sim. sentia estufamento. E é por causa desse problema que leva Sim. à deficiência de complexo B. Não, Valfran sempre falou. Como tá tudo interligado. Eu tinha que ficar... Tanto que eu não reponho mais com tanta frequência, tá? Ele fazia pra mim, a cada 2 meses eu tomava injeção. Sim. Agora não precisa Não mais. preciso tá mais. tudo equilibradinho. Não é. preciso mais. Depois que tudo isso começou, a própria alimentação modificou. Tá? Foi a alimentação que modificou. Sim. Sem eu ter a necessidade. E eu ficava... Ele às vezes falava assim, você está se engessando com a questão de dizer que você tem desbiose. Que a sua desbiose que atrapalha. Ok, ela atrapalha, mas você não está comendo o que precisa ser comido. ser comida, exatamente. Tá? Na proporção que eu precisava. Comia um dia sim, um dia não. A proporção que a gente A precisa constância, diária. né? A A constância. famosa constância. A constância. E eu falo que essa constância, ela é para o exercício físico. Com certeza. Ela é para alimentação, tá? E ela é, dentro de toda essa fase hormonal, dessa parte hormonal, ela tem que estar junta. É uma constância diária, de luta diária que nós temos conosco Sim. mesmo, Sim. tá? De ter a vontade de levantar, de ter a vontade de fazer, de ter a vontade de comer corretamente, tá? E Tiago, essa parte dessa energia que muitas das mulheres poupam muitas das vezes, tá? Eu não vou fazer o aeróbico hoje, vou fazer só a parte muscular, tá? O que isso influencia no treino semanal de uma mulher, tá? No caso, uma questão como assim, de gasto calórico? Isso, de gasto calórico. Já que ela quer perder peso, como que esse gasto calórico você consegue ajustar sem tanta necessidade de aeróbico? Na verdade, o exercício físico de musculação de força, ele já tem um gasto calórico interessante, principalmente o de exercício de treinos inferiores. Sim. Né? Ali você já poderia aumentar o volume do treino de pernas e ter um gasto calórico até interessante. Mas o cardio, ele é um fator importante aí. Ele faz esse complemento muito bem. O que está errado das pessoas, às vezes, é o exagero. Entendeu? É fazer um cardio que faz com que o treino se torne até concorrente. Porque, por exemplo, se você usa o cardio muito intenso antes da musculação, você perde aquele estímulo de força, você perde um pouco de força, a resistência de força. Você fica mais fraco para fazer um treino bom. Entendi. Se você exagera na parte aeróbica depois do treino, você perde em resultado, uma vez que você já poderia estar descansando e repousando. Quer dizer, você faz um treino de quadríceps enorme, aquele treino de perna, que você vai para o leg, para a cadeira extensora.
Você já sai com a perna balançada. Sim. Quando você treina de verdade. Não, sim. Imagina você ficar mais 30 minutos na esteira ou na bicicleta. Há um desgaste maior ali. Então, assim, tem que entender até onde o corpo vai e parar. Então, nem demais para antes, nem demais para depois. Tem que haver um equilíbrio. Mas o melhor cardio, se a gente fosse olhar hoje, seria fora do treino de pernas. Fora do treino de força. Em horários separados. Que é o que onde Dias você... alternados. Não é nem dias alternados, é horários alternados. Aham. Claro que nem todo mundo tem essa capacidade. nem Porque eles, todo mundo tem essa de uma certa forma, flexibilidade. a gente tem que falar, eles são treinos concorrentes. Eles concorrem entre si em termos de Aham. gasto de energia. Aham. O corpo tem que usar tudo para gastar. O problema é que quando você exagera. Agora, se você controla, por exemplo, é entender o seguinte, se o treino for de quadríceps, você pode diminuir o cardio ou não fazê-lo. Já que o treino de quadríceps ele tem um gasto calórico maior e um desgaste maior do membro inferior, que é o principal membro para utilizar para fazer cardio. Aham. Se o treino for de superiores, estou falando em termos de mulher, que é um Sim. treino menor, Sim. você pode apertar um pouquinho mais o cardio. Então, assim, é você entender o que você gasta na parte de treino de força para poder compensar no cardio. Esse equilíbrio tem que ser bem feito para você conseguir um resultado melhor. Porque às vezes a pessoa se mata no cardio. Mas eu já falei... Gente, mas Eu eu vejo vejo direto, muito entendeu? esse se matar no cardio como uma compensação alimentar, porque a pessoa não faz dieta, assim, não, eu posso comer isso, depois eu pago treinando. Aí vai lá Eu pago ficar... correndo Gente, mas na aí- esteira, mas eu aí pago faz- pedalando mas aí faz aquele cálculo. naquela bicicleta Mas aí faz o ergométrica. cálculo, Não bate o Um cálculo. bombom é 20 minutos de esteira. Não bate. Nunca que vai Não bater, vai. nunca que você come um bombom. A pessoa nunca vai emagrecer se ela não cuidar. Fica Ai, num balde vai. furado, que na verdade ele vaza mais do que enche. Né? Ou enche mais do que Exatamente. fura. Olha aí, um bombom 20 minutos. Aí um ovo de sério? Páscoa vai ficar 3 dias ali. Ah, uma cerveja normal de 600 ml tem o quê? 180 calorias, 215 calorias? Aham. Eu acho que isso dá... Aí a pessoa vai lá e fica se matando 1 hora, achando que vai compensar, sendo que, na verdade, ela tá minimizando. É uma compulsão, né? É de uma certa forma tá a se pessoa enganando, tá né? se enganando, Tá se né? enganando, é. Não, compulsão é outra coisa. Ela realmente ela tá uma se... compensação. Compensação. Uma compulsão. Que não- uma não compensação. condiz. Sim, porque na verdade ela acha que aquilo ali vai resolver e tá enxugando o gelo. É só uma muleta pra ela não olhar pra onde ela tem que olhar. Mas é porque durante muito tempo esse negócio do cardio ficou muito linkado a perder peso. Então, assim, todo mundo acha que tem que ir pra academia, ficar 1 hora na esteira e vai perder peso. Hoje já se sabe que o cardio ele é só um complemento do treino de força. E dependendo da intensidade do treino de força, você tem um cardio diminuído há pouquíssimo tempo, entendeu? Sim. E a compulsão? Eu falei em compulsão e lembrei. Tem a Compulsão compulsão alimentar. alimentar, não tem? Com certeza. Mas, na maioria das vezes, a pessoa que fica muito tempo lá no cardio se matando, fazendo o que não precisa, Aham. é aquela pessoa que se culpa por comer demais e não tem coragem de chegar para um nutricionista e falar assim, olha, me ajuda, porque eu não consigo controlar. E às vezes eu percebo que o paciente é compulsivo e eu fico, pode me falar, tudo bem, aí eu conto história, eu faço uma volta gigantesca para ele ter coragem de olhar para aquilo, porque dói tanto que é melhor Sim. se matar na esteira, ficar com dor, criar lesão e enfim, uma série de coisas que chegar e falar, você pode me ajudar? A Entendi. gente tem que olhar com muito carinho para a pessoa que tem compulsão alimentar. Que a compulsão é algo sério É algo também, muito né? sério. Eu acho que ela já muito vai pra sério. esteira assim, vou subir ali, vou fazer 15 minutos para eu comer um bombom. Ela começa a usar o cardio como trampolim para comer. Não, é depois. É tipo É o assim, depois. Você come, aí você se sente muito culpada. Por exemplo, quem tem compulsão vou jantar. Beleza, geralmente é à noite, né? Jantou. Fala assim, não, vou comer só um docinho. Aí você vai lá, pega um docinho. Aí daí a pouco, não, vou pegar essa caixa inteira de bombom aqui. Aí comeu a caixa inteira. Só que isso é uma pessoa que às vezes come muito, nem é compulsão não. Aí quem tem compulsão começa. Aí vai lá, pega uma cenoura, começa a comer a cenoura crua e depois pega outra coisa. Coisas que não condizem com aquele momento, entende? Sim, sim. E aí no outro dia ela acorda mega inchada, se sentindo muito mal. E aí ela fala, eu tenho que fazer alguma coisa pra mudar isso. Sim. Aí ela vai pra academia, achando que a atividade física vai resolver toda a bagunça Que ela fez Que ela fez. na que ela noite. fez na noite anterior e não resolve. E aí ela começa tudo de Se novo. frustra também. Aí no É, outro aí dia entra a frustração. fez muita atividade física, ficou cansada, com dor, mais estresse. Falou assim, não, agora eu tenho que me dar um momento de liberdade de novo. Aí come tudo de novo. Aí no dia seguinte faz a mesma coisa. Mas aí com uma sabe bola o que de acontece? Uma pessoa dessa para a academia em pouco tempo. Para. Não, Porque não vê o consegue. resultado que ela achou que ela teria. Isso. Isso E aí. mas continua comendo. Continua. Continua E comendo. dependendo, ela vai pra cirurgia plástica.
e não olha para aquele E não problema. olha para aquele Daqui a problema. 6 Que anos ela muitas volta à cirurgia vezes- plástica. Porque vai engordar tudo de novo. É, que Acho que o muitas pessoal- vezes é um problema emocional, né? Sim. É. Ô, doutor, acho que o pessoal tem a noção do seguinte, deve ser assim, a cabeça dessas pessoas. Faz uma lipo, pum, beleza, agora eu posso comer o que eu quiser. E a gordura que você come vai pra Sim, onde? sim. Ela voa? Sim. Não, e muita gente, Porra. você precisa fazer isso, tudo que nós estamos falando aqui, mas elas não querem fazer isso, só querem ir lá achando que o cirurgião plástico vai resolver aquele problema dela. Aí não, Gente. mas pelo menos não vai mais pra barriga, mas pra algum lugar vai e fica igual, já vi várias Não. pessoas É. que ficam parecendo o bonequinho de Michelin. É. Os bracinhos gordinhos, porque vai tudo pro braço e a barriga Não, continua porque puxada, não é? isso espalha mesmo, não tem jeito. A gordura ela vai espalhar, Vai. tá? E se você não olhar para você, aquilo que eu falei, até a gente conversou com o Pablo, se você não olhar para você com amor e desejar a sua melhor versão, não é a melhor versão da sua amiga, não é a melhor versão daquela Exatamente, modelo, exatamente. daquela influencer, tá? É a sua melhor versão. Porque a gente tem, tá? A gente se olha e fala assim, espera aí, eu não era assim, eu era um pitelzinho. Você não vai voltar a ser um pitelzinho, mas você vai conseguir chegar numa melhor versão do que você é hoje, tá? Exato. Então, acho que esse é o caminho, a gente se olhar com amor e evitar, né, de deixar de procrastinar, não fazer exercício. Olhar pra sua realidade e encarar ela. Encarar Vamos mudar, ela. Não tá legal? A alimentação equilibrada, ver os hormônios, ver as vitaminas. Eu acho que é isso aí. É isso que a gente está trazendo para vocês, a informação com qualidade, informação embasada, tá? De profissionais que lidam com isso diariamente. Então, você que está nos assistindo, que fez sentido para vocês a nossa conversa, esse papo aqui aberto com vocês, comente, aperte o sininho, passa para os amigos, tá? Envia esses aviõezinhos aí para os amigos para nos prestigiar, para que esse canal, gente, seja esse canal aberto para a gente conversar com vocês sobre tudo aquilo que vocês necessitam entender melhor, tá? Agradeço ao Thiago, agradeço a Rafaela, tá? Por estar aqui Isso conosco. aqui seria um papo para 3 horas. É Nossa, mais, e fica vai aqui. embora, e vai Passou embora. E a rapidinho. gente. E Pode a fazer gente a parte 2. Tá vendo? Pode. A 2, a 3. Nessa segunda temporada, promete, tá, gente? Nós vamos ter mais um papo gostoso sobre isso. E se vocês também quiserem trazer algum tópico, algo que vocês querem ouvir, tanto de Thiago quanto da Rafaela, do Dr. Valfran, manda nos comentários que a gente está aqui para trazer esse conteúdo para vocês. Muito obrigada.